seja bem-vindo ao Moeda ao Ar. Semana conturbada no mundo futebolístico, lá fora e em Portugal. Não faltam assuntos para serem analisados por Rui Calafate, António Pinho Cardão e Rui Rangel. Rui Calafate, Jorge Jesus foi apontado ao Sporting, só depois o clube chamou Marco Silva para uma reunião de emergência em que acabou por despedir o treinador com alegações de justa causa. Acredito que seja mais um sportinguista indignado com o modo de atuação do clube. Eu vou dividir as questões em duas. Uma Jorge Jesus e outra Marco Silva. E além disso, ainda quero primeiro uma questão que é a seguinte, é que passaram 5 dias e esta de facto é a atualidade. Esta é de facto o grande... É o que vende os jornais, é de facto esta vinda do Jorge Jesus para o Sporting, mas nós parece que já nos esquecemos que há 5 dias atrás o Sporting teve uma conquista épica da Taça de Portugal. Um troféu que não ganhávamos há 7 anos. E, portanto, eu acho que as pessoas às vezes esquecem este frenesim com a vinda do Jesus. Esqueceram-se esta vitória épica que é muito importante para todos os sportinguistas e que todos ficamos satisfeitos. Portanto, entrando agora naquilo que mais a Inês deseja, vou dividir as coisas entre Jorge Jesus e Marco Silva e isso tem que ser notado. Em primeiro lugar, o Jorge Jesus é uma golpada muito importante, é uma bicada no nosso rival e é de facto uma contratação do melhor treinador português em Portugal. E, portanto, eu gosto do Jorge Jesus, sempre gostei do Jorge Jesus, e, portanto, acho que o Jorge Jesus é um grande treinador. É um treinador que potencia jogadores, fez mais de 100 milhões de vendas quando estava no Benfica. É um jogador que tem um dinamismo e constrói as equipas de ataque, faz futebol bonito. E, portanto, esta semana assisti também, impávido e sereno, a uma série de comentadores que tinham como Deus Jorge Jesus, passado 3 dias, como mudou de clube em Lisboa, parece que já se esqueceram de todas estas mais-valias que eu falei há pouco, nomeadamente a potencialização de vendas dos jogadores. E, portanto, eu acho que, de facto, o Jorge Jesus é uma excelente aquisição, mas também nos traz muitos outros ónus. Nomeadamente, primeiro, a partir de agora, este ano, sim, ao contrário do ano passado, este ano o Sporting tem que assumir que é candidato ao título. Porque, com certeza, vai haver mais investimento, e já o investimento no treinador é um investimento elevado. Depois, há muitas questões ainda que têm que ser esclarecidas e que nós todos, a maior parte dos sócios, não conhecem, portanto, o que está. Quem são os investidores, afinal? Porque o Sporting respondeu que era dinheiro próprio. O Sporting tem seguido um caminho de uma gestão racional, sem cometer loucuras, que tem dado resultados positivos, tem apresentado resultados positivos da sua SAD, coisa que já não acontecia há anos. Eu tenho elogiado isso, isso é positivo. Todos os sportinguistas acho que entendem que é positivo. Agora, há de facto aqui mudanças substanciais, tanto na maneira de gerir, como na própria construção do projeto que foi feito para o Sporting. O Jorge Jesus não é um treinador, aliás, criticamos aqui várias vezes, que aposte nos jovens. É uma das críticas, aliás, é um dos motivos porque sai do Benfica, é exatamente essa falta de aposta na formação, fora outros motivos, depois já lá iremos com certeza. E, portanto, há aqui uma série de coisas que têm que ser esclarecidas. Investidores, questões financeiras, salários, qual vai ser o orçamento do Sporting no próximo ano. Como se lembram, há pouco tempo Bruno Carvalho não tinha a certeza do orçamento, na última entrevista que deu ao canal do clube. E, portanto, com Jorge Jesus, com aquisições que Jorge Jesus vai pedir, qual será o orçamento do Sporting no próximo ano? E, portanto, sinceramente, acho que há muitas coisas ainda por esclarecer. No entanto, já disse e saliento, é efetivamente um golpe fantástico em termos de mercado. É um golpe moral no nosso grande rival e, portanto, isso aí é o lado positivo. O lado negativo é porque ainda há muitas zonas cinzentas que ainda não foram esclarecidas. Por outro lado, queria dizer o seguinte, é a segunda vez que Jorge Jesus aceita o convite do Sporting. Já em 2012, ele teve, no mês de outubro de 2012, teve um convite, recebeu em casa o Carlos Freitas e mais outra pessoa, e naquela altura aceitou, depois que foi quando caiu o Godinho Lopes, e portanto isso não seguiu, e agora aceitou. Não sei se se lembram, eu aqui no programa do dia 15 de maio, eu disse que o Marco Silva, isso já todos nós sabíamos, em princípio sairia do Sporting, e por outro lado, que já havia, até falei olhando para o Rui, que havia conversas entre Marco Silva, entre Jorge Jesus e o Sporting. Duvidando eu, e este é o meu lado, eu duvidava de haver condições financeiras para esta operação. E duvidava, portanto, porque as desconheço ainda e continuo a desconhecer. No entanto, quero dizer que, de facto, o Jorge Jesus, neste tempo, portanto, já lá vão alguns meses de conversas com pessoas do Sporting, o Jorge Jesus pediu relatórios a um ex-colaborador, que é o Rifa, que está na equipa técnica do Sporting, portanto, ele tem relatórios individuais sobre os jogadores da equipa B, sobre júniores, etc. Tenho quase a certeza que um dos jogadores que ele vai potenciar
chama-se Wallison Malman, é uma das grandes apostas dele. E além disso há outros jogadores que ele gosta muito, já se sabe do Carrilho, que sempre foi um jogador que ele gostava de trabalhar e ele considera um diamante por lapidar. E portanto acho que vai ser uma equipa mais competitiva e agora, sem dúvida, com a obrigação de ganhar o título. Depois, a fugir à minha pergunta. Não, depois segunda coisa, Marco Silva, vamos lá. É assim, eu comecei exatamente a minha intervenção com a grande vitória que o Sporting teve. Eu considero o Marco Silva um treinador que fez um trabalho até à Taça de Portugal muito razoável no Sporting, como sempre aqui disse, e depois da Taça acho que fez uma época muito positiva. Não foi campeão, tinha o terceiro melhor orçamento, não conseguiu ir mais acima, mas acho que fez um campeonato bom. O Sporting, nunca, pela primeira vez em anos, não sofreu derrotas em casa, teve um bom ataque e, portanto, o Sporting teve uma série de dados, fez uma boa Champions, ganhámos a Taça, e, portanto, só no campeonato é que, efetivamente, não fomos mais além do terceiro lugar, mas também era difícil face ao volume de investimentos do Porto e à qualidade do plantel e um Benfica que esteve sempre à frente e foi campeão. Portanto, aquilo que eu considero sobre o Marco Silva é o seguinte: eu sou sportinguista e eu aprendi a respeitar as pessoas e sou grato às pessoas que servem o Sporting. Portanto, eu, sinceramente, não gostei nada do processo por justa causa ao Marco Silva. E, sobretudo, estes fundamentos que aparecem, portanto, também são coisas ainda por esclarecer, porque não foram esclarecidas, e, portanto, eu faço essa ressalva. Mas o que tem vindo a sair como fundamentos para o despedimento por justa causa do Marco Silva são ridículos. E, portanto, eu não gosto deste despedimento por justa causa. Eu estou grato, e tenho a certeza que o universo de mais de 90% dos sportinguistas está grato ao Marco Silva. O Marco Silva vai sair pela porta grande, e se calhar um dia há de voltar, porque o futuro, eu tenho cuidado de sempre dizer isso, os homens passam presidentes, passam treinadores, passam jogadores, a instituição é que fica. E um dia a porta abre-se, o outro dia a porta fecha-se e pode-se abrir outra vez no futuro. E, portanto, eu acho que, de facto, acho lamentável o que aconteceu com o Marco Silva. Não faz sentido que tenham conseguido financiamento para ir buscar a Jesus e depois incompatibilizarem-se para mandar Marco Silva embora. Não gostei de vários pormenores. Olha, não gostei do pormenor do Presidente não estar. Eu acho que um Presidente, quando o contratou por 4 anos, acho que, aliás, foi contado na altura, esteve, olhos nos olhos, cara a cara com o treinador quando o quis contratar. Portanto, se não contava com ele, como nós já sabíamos, desde dezembro, ele, nesta reunião em que foi apresentados os fundamentos para a justa causa do Marco Silva e lhe foi comunicada a rescisão do contrato, eu acho que o Presidente do Sporting devia estar na reunião e comunicar. Depois, com certeza, deixaria os advogados a tratar do assunto, mas devia de ser o Presidente a comunicar a decisão. Somos homenzinhos, temos de tomar as decisões, temos que enfrentar as decisões, sejam difíceis, sejam fáceis. E, portanto, um líder tem que assumir as suas decisões. E, portanto, cara a cara, devia ter dito ao Marco Silva que não contava com ele. Isso é uma coisa que eu não gosto. E não gosto da rescisão por justa causa. De resto, acho que o Marco Silva, também o disse aqui no dia 15 de maio, eu acredito que o Marco Silva terá, de facto, outro futuro. Pode ser treinador ainda em Portugal, mas com certeza daqui a pouco já lá iremos quando falarmos do Benfica. Rui Rangel, o divórcio com Jorge Jesus é certo, depois também do Benfica ter comunicado à CMVM que encerrou quaisquer negociações para manter o técnico. E agora falam-se sobre vários nomes para o Benfica. Quem deveria ficar responsável pela área técnica dos encarnados? Vou já à sua pergunta. Deixa-me começar por dizer, e às vezes isto é a melhor forma de matar uma pergunta, mas eu vou responder à sua pergunta. Mas há duas perspectivas aqui no Marco Silva e no Jorge Jesus que eu não gosto, que fazem mal ao futebol, que não prestigiam o futebol, que não prestigiam os valores da ética, do respeito. A gratidão não, porque no futebol não faz parte do léxico do futebol a palavra gratidão. Mas, por exemplo, respeito deve existir. E há aqui um lado obscuro em isto tudo. Ou seja, vou começar pela parte mais fácil, mas não quero perder muito tempo com a casa do vizinho. Mas, evidentemente, que Marco Silva, para além de ser um jovem treinador cheio de talento, é, de facto, uma pessoa fantástica. Geriu todo este dossiê de uma forma diplomática, com grande bom senso, com grande sensatez, com grande razoabilidade. Fez um trabalho meritório no Sporting. E é evidente que foi tratado, do meu ponto de vista, de uma forma que não honra as instituições. Não honra as instituições.
E é evidente que quando nós pedimos aos jovens que se revejam no futebol e que o futebol é uma festa e que devemos trazer as famílias ao futebol e etc, etc, é preciso dizer que não vale tudo no futebol. E, portanto, é preciso tratar as pessoas com respeito, com dignidade. E acho que o Marco Silva deu ao Sporting aquilo que o Sporting não lhe deu. Portanto, não lhe deu um tratamento de respeito e de dignidade que ele merecia. Evidente que não vou entrar na questão jurídica, até para não amassar os nossos telespectadores, mas, obviamente, já está um pouco abastardado o conceito jurídico de justa causa. Era só o que faltava, que os argumentos que foram invocados, sem entrar nas questões concretas, integrassem aquilo que é o conceito jurídico de justa causa. Então é que era a subversão do direito do ponto de vista total e absoluto. Portanto, dito isto, passamos para o lado do Jesus. Também tem um lado obscuro, também tem um lado que de facto não fica bem, ou seja, não se transita de um lado da segunda circular para o outro lado da segunda circular da forma como foi feito. Eu bem sei que lá fora é normal os treinadores mudarem de um clube para o outro, mesmo até para os clubes rivais, de uma forma absolutamente normal, considerando que estamos numa indústria de futebol e que isto é negócio, etc. É normal. Em Portugal não é assim. Portanto, nós não temos uma tradição de haver uma mudança de treinador da forma como foi feita. Por isso é que eu tenho dito que Jorge Jesus não respeitou a instituição Benfica. Não respeitou a instituição Benfica, não respeitou os benfiquistas e não respeitou o Benfica que lhe deu tudo. Ou seja, o Jorge Jesus, quando saiu do Braga para o Benfica, o Jorge Jesus era um Rui Vitória, com todo o respeito. O Jorge Jesus era um Marco Silva. E, portanto, o Benfica deu grandeza ao Jorge Jesus. O Benfica deu escala ao Jorge Jesus. O Benfica deu imagem ao Jorge Jesus. O Benfica deu-lhe mercado nacional e mercado internacional. E, portanto, deu-lhe nome. É verdade que o Jorge Jesus também deu ao Benfica, mas deu aquilo que é na componente, se quiser, do nosso futebol doméstico, deu 3 campeonatos, as outras taças, algumas taças de Portugal. Lá fora, de facto, a política, digamos, o efeito de Jorge Jesus não foi positivo. E só aqui uma pequena correção daquilo que o Rui disse. Não foi o Jorge Jesus que fez render os 100 milhões. Portanto, os 100 milhões têm uma política de negociação, que é a presidência do Benfica, e foi o Luís Filipe Vieira que rentabilizou os jogadores do ponto de vista desportivo. Mas depois quem tem o negócio na mão é o presidente do Benfica, e foi o presidente do Benfica que os vendeu e que os valorizou nessa componente. E, portanto, cada um no seu lado e com as suas devidas competências. E, portanto, tenho alguma pena que as coisas tivessem desaguado desta forma. E, portanto, acho que há aqui, não é gratidão, porque não existe gratidão, mas há respeito. E quando, ainda há dias ouvia uma reportagem na TSF que dizia que, por exemplo, 2 ou 3 jovens, desde que isto aconteceu, não saem do quarto. Entraram em depressão, porque sentiram-se de facto chocados. Ou seja, o futebol é negócio, o futebol é títulos, mas o futebol é também valores. E é fundamental que se preservem alguns valores. E, portanto, a forma como as coisas foram feitas, é verdade que já havia um desinteresse manifesto do Benfica em Jorge Jesus, designadamente naquilo que é o Jorge Jesus integrar ou não integrar o conceito que o Benfica hoje tem, a política que o Benfica hoje tem, do ponto de vista desportivo, que é haver aqui algum desinvestimento em termos dos salários, exatamente dos salários de Jorge Jesus, mas isso era uma coisa contornável, porque se não se dá em salário, dá-se depois em prémios de jogos, e portanto isso era facilmente contornável. Agora, o que era difícil de contornar, de facto, era a rejeição permanente, de colisão permanente, do Jorge Jesus relativamente à política desportiva do Benfica, designadamente dando a possibilidade que alguns jovens talentos portugueses despontassem na equipa principal. E, portanto, há, de facto, uma rejeição e ninguém está a dizer que a equipa do Benfica devia ser toda constituída por jovens da sua formação. Ninguém é doido para pensar isso. Ou seja, é tentar dar a possibilidade que uns Bernardo Silvas, que estão lá fora a dar sucesso, que o André Gomes, etc., etc., tivessem despontado com regularidade, com sustentabilidade, com planificação na equipa principal do Benfica. E é evidente que aí sempre houve uma rejeição. E, portanto, o Jorge Jesus tem uma cultura inversa. Vamos ver o que é que isto vai dar com o Sporting, porque o Sporting tem também uma cultura de formação.
embora os jovens que estão neste momento na equipa principal do Sport já não se podem considerar jovens, já são jogadores de 24, 25, 26, mas vamos ver como é que isto é equacionável. E, portanto, havia aqui, de facto, uma colisão de defender este tipo de interesses e de o Jorge Jesus integrar-se na política desportiva do Benfica. Não tenho dúvida nenhuma, já o disse, que Jorge Jesus é o melhor treinador português. Não ponho o Jorge Jesus em nenhum patamar inferior, por exemplo, ao José Mourinho. Obviamente que se formos pelos prémios que tem e pelos títulos, José Mourinho obviamente já ganhou em vários sítios, é verdade, mas se formos à componente de treinador, daquilo que é a vertente do treinador, exclusivamente treinador, o Jorge Jesus, para mim, está ao nível de um José Mourinho. E agora a sucessão? A sucessão tem um problema. E qual é o problema? E por isso é que o Presidente do Benfica tem, de facto, este ónus enorme sobre as costas. E quando ele ontem disse, e bem, que ia fazer uma escolha ponderada, sem pressas, evidentemente tem que equacionar um conjunto de circunstâncias. Quando Jorge Jesus veio para o Benfica, era mais fácil substituir-se o treinador. Porquê? Porque o Benfica não só não tinha 6 anos de Jorge Jesus, como não tinha o bicampeonato. E, portanto, atrás agora do treinador que vier, tem atrás 6 anos de Jorge Jesus e tem o bicampeonato, que acresce e leva, seguramente, a fatia de responsabilidade. E é evidente que isto é uma equação difícil. Mas também não vamos dizer, o Jorge Jesus vai para o Sporting, toda a gente está aí satisfeita, sim senhor, e os sportinguistas têm razão para estarem satisfeitos, levam de facto um excelente treinador, mas Jorge ainda não ganhou nada no Sporting. E portanto é preciso demonstrar, é preciso ganhar, e o Jorge Jesus sozinho não faz nada. Vamos ver qual é a política de investimento dos jogadores que o Sporting vai fazer, porque se for com aquela equipa, bem, tenho algumas dúvidas e grandes reservas. O que é que tem a dizer dos nomes agora, que têm sido falados, os nomes que estão Rui a Vitória e Marco Silva? Eu gosto muito do Marco Silva. Gosto muito do Marco Silva. Mas não seria pagar na mesma moeda? Não, tenho algum receio que alguma juventude do Marco Silva possa não ser bem enquadrável no plantel do Benfica e no balneário do Benfica. Tenho algum receio que isto... mas, obviamente, que o Benfica hoje tem uma estrutura, e é verdade que não tinha há uns anos. O Benfica hoje tem uma estrutura no seu departamento de futebol, na sua organização do futebol, que quase se pode dizer, e desculpem-me a imodéstia, aquilo que se dizia há uns anos no Futebol Clube do Porto. Devido à estrutura que o Porto tinha, muito bem consolidada, muito bem sustentada, uma política de desporto muito bem organizada, que se dizia que qualquer treinador que fosse para o Porto arriscava-se a ser campeão. Eu quase que digo hoje isto do Benfica. Qualquer treinador que vá para o Benfica arrisca-se a ser campeão. Evidentemente que os treinadores que aí estão são treinadores que têm o perfil. Olha, primeiro, se for um Paulo Bento, ou se for o Marco Silva, ou se for o Rui, são benfiquistas, em primeiro lugar, qualquer um deles. Para além disso, são benfiquistas. Para além disso, são pessoas... E, portanto, era expectável, por exemplo, que o Jorge Jesus um dia fosse treinar o Sporting. Era expectável, mas não desta forma. Agora, são treinadores que são benfiquistas, são treinadores que já tiveram, por exemplo, 2 que tiveram em clubes grandes, são treinadores que já demonstraram que têm uma política que se adequa, por exemplo, à política de trazer talentos portugueses para a equipa principal e, portanto, qualquer um deles tem condições, porque tem uma sustentação por trás, tem condições para treinar o Benfica. Evidentemente que Luís Filipe Vieira vai tomar a decisão mais acertada, defendendo sempre, porque só faz falta no Benfica quem lá está. E, portanto, Jorge Jesus já é passado. Deixa-me só dizer isto. E, portanto, os superiores interesses do Benfica é que devem estar em primeiro lugar. E, portanto, a instituição Benfica não podia estar prisioneira de um treinador e estou convencido que o Luís Filipe Vieira vai escolher o melhor treinador para continuar a fazer com que o Benfica ganhe títulos. António Pincardão, Luís Filipe Vieira lançou aqui algumas farpas a Jorge Jesus, diz que vai agora procurar um treinador que esteja grato e que honre um pouco aqui o comprometimento com o Benfica. Como é que avalia estes recentes acontecimentos aqui no futebol em Lisboa? Entre Marco Silva, Jorge Jesus, Benfica e Sporting. Eu vou usufruindo do facto desses acontecimentos.
E admira-me que uma questão meramente local de clubes da segunda circular tenha sido empolada por todas as televisões, jornais, etc., como se fosse realmente um grande acontecimento mundial. Mas, enfim, portanto, temos uma comunicação social que, enfim, está nesse patamar e nada há a fazer. Agora, sobre esses acontecimentos, eu julgo que a contratação de Jorge Jesus por parte do Sporting é um perfeito absurdo, e um absurdo por 3 razões. Primeira razão, um absurdo face à situação financeira do Sporting, que não podemos esquecer. Segunda razão, face à subalternidade em que o Sporting se colocou perante um empregado, embora seja um quadro superior, que pelos vistos vai contratar. E também um absurdo face ao próprio montante portanto, que está envolvido na contratação. No que respeita à situação financeira do Sporting, é preciso lembrarmos que o Sporting está em gestão controlada. Tem 213 milhões de euros de resultados negativos acumulados no balanço. 213 milhões de euros. Mas ontem isto é equacionável com um novo projeto e o Sporting seguramente está num novo projeto. A contratação de Jesus representa um novo projeto com injeção financeira. A injeção financeira está no novo projeto, mas há um lastro. Mas com injeção financeira. Mas há os não faz sentido se não fosse assim. Era um suicídio completo. Não é assim, porque de facto é preciso ter determinado lastro para poder avançar para patamares seguintes e superiores. Tem cerca de 130 milhões de transformação de créditos em VMOCs. Não é um perdão de dívida, mas é uma transformação de crédito em capital, isto é, o Sporting não pagar dentro de algum tempo, são os bancos que tomam conta do Sporting. E tem capitais próprios, mesmo assim, apenas 10 milhões de euros, portanto, mesmo com a transformação desses 130 milhões em capital. Portanto, o Sporting não tem lastro, não tem capacidade financeira para fazer uma contratação destas. Portanto, primeiro ponto. Segundo ponto, também me parece um absurdo face à subalternidade em que o Sporting se colocou. Isto é, perdoe-me a caricatura, mas parece-me um fidalgo arruinado, portanto, que resolve, e tem um fidalgo do outro lado, um bocado em melhores condições, mas como quer manter o standard, vai buscar o mordomo do fidalgo do lado. Mas vai buscar o mordomo e o mordomo impõe-lhe condições. Ele diz assim, olha, eu vou, mas vou com determinadas condições. Em primeiro lugar, o meu amigo tem que mostrar que me pode pagar. Isto é, tem que me dar uma garantia que me paga. E o Sporting, portanto, e o fidalgo diz assim, sim senhor, vou-lhe arranjar uma garantia bancária. Portanto, isto é, o empregado desacredita, não acredita logo no futuro patrão. Depois o mordomo diz assim, olha, mas lá em casa quem vai mandar sou eu. E o fidalgo diz assim, sim senhor, você vai mandar lá em minha casa. Depois o mordomo diz assim, olha, e o meu amigo vai sentar onde eu disser. Portanto, na mesa não se vai sentar onde quiser, é onde eu de facto lhe disser. E o fidalgo diz, sim senhor, portanto, estou de acordo, o meu amigo, o seu mordomo manda. Portanto, isto são umas condições de uma subalternidade absoluta, quase são condições humilhantes. Depois, isto é o mordomo que vai mandar no Sporting. Isto é, de facto, é inacreditável. António, permita-me só uma interrupção, sem defender aqui a dama do Sporting. Porque é que não põe a caricatura ao contrário? Ou seja, o excessivo presidencialismo de Bruno Carvalho é que fez com que ele invadisse áreas que não são áreas do Presidente. E o Jorge Jesus quer repor essa situação. Porquê é que não vê isto nesta dimensão? Meu amigo, há uma perda é que o Presidente entrou por áreas que não eram dele. Sim, senhor, mas ocupou-as, estão ocupadas. Pois, mas não pode. Ele é que manda. Pois, mas não pode. Ele é que manda. E, portanto, agora é um funcionário que o vai fazer recuar, o que, de facto, é um contrassenso completo. E depois, face ao próprio montante da contratação, é que 6 milhões de euros... 6 milhões de euros são muito dinheiro em qualquer parte do mundo, aqui nos Estados Unidos, na China ou na Índia, em qualquer lado. E, de facto, eu pergunto só, o que é que seria de um banco em Portugal se contratasse um diretor-geral por 6 milhões de euros por ano? Ou uma companhia qualquer, uma empresa qualquer. Digamos, a fúria, portanto, que havia contra portanto, essa contratação. Chega-se ao futebol, chega-se à segunda circular, e está tudo bem, 6 milhões de euros é quase como pagar 1.000 euros a um funcionário indiscriminado de uma empresa qualquer, portanto não levanta-se leuma nenhuma. Eu acho que como país não estamos de facto muito bem. Interrompemos para um curto intervalo, não saia daí.